se a resposta da PGR, e aí acrescentando o Theo Cury aqui em tela, pode mudar completamente o rito, a depender do que for respondido pela PGR, prejudica a caminhada de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro? Para quem é pior? Theo Cury, bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Obrigado pelas boas-vindas também, né? Desde muito cedo no ar. Bom dia para vocês. É a cabeça do ao vivo, né? É uma doideira. Por isso que perguntam muito pra gente, como é que é esse negócio de ficar ao vivo? Nem a gente sabe explicar direito. Vai dando certo, né? Aos poucos. Às vezes não dá, mas vai dando certo sim. É um ponto importante porque talvez não prejudique mais o Flávio Bolsonaro, porque ele já foi, entre aspas, você perguntou de quem que pode ser impactado, ele já foi impactado. Penalizado, né? Tá. Quem pode ser, e aí seria um desastre para a estratégia da defesa, seria o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele penaliza o Flávio Bolsonaro, ele pune o Flávio Bolsonaro com a impossibilidade de ele visitar o pai na prisão domiciliar. O Jair Messias Bolsonaro, num primeiro momento, ele não foi afetado pela decisão, ele não foi prejudicado. Obviamente, ele deixa de interagir com o filho, ele deixa de contar com o filho, seja na figura de filho, seja na figura de advogado. Então, essa é a penalização para o ex-presidente. Mas a penalização mais grave, que seria ele sair da domiciliar e voltar para Papudinha, que é um terror para a defesa, é a maior preocupação, isso não aconteceu, pelo menos não no primeiro momento. Então, num primeiro momento, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a estratégia dele foi, toma uma decisão com relação ao Flávio, pede para ouvir o Bolsonaro, a defesa dele, e depois que ouvir, pede para ouvir a Procuradoria, porque agora, na segunda etapa, a primeira já se sabe. Ele entende que o Flávio Bolsonaro descumpriu uma ordem da Justiça, que proibia o ex-presidente de publicar nas redes sociais por terceiros. Essa é a conclusão dele com essa carta. Não foi a carta ao brasileiro Flávio Bolsonaro, foi uma carta aos brasileiros. Então, houve uma publicação nas redes sociais e que penalizou o Flávio Bolsonaro. Porque havia esse critério para ele ficar em domiciliar o ex-presidente, que é, ele não pode se comunicar. Seja por meio de uma publicação dele próprio nas redes, seja por meio da publicação de outras pessoas por ele. E a avaliação do ministro foi de que houve uma publicação pelo Flávio Bolsonaro. Se fosse uma carta ao Flávio, mudaria, né? Se fosse interessado seria uma comunicação direta e não teria redes sociais, então não teria um problema. Nesse caso específico, houve essa publicação, o ministro inclusive cita trechos da publicação do Flávio Bolsonaro, que na avaliação de Alexandre de Moraes justificam a decisão que ele tomou. Ponto. A defesa respondeu. Só que a defesa responde, aí a curiosidade, quem assina esse ofício da defesa, entre outras pessoas, é o próprio Flávio Bolsonaro. A defesa ali na estratégia, ela tira a responsabilidade do Jair Messias Bolsonaro e coloca no Flávio Bolsonaro, dizendo em linhas gerais, o ex-presidente não organizou essa publicação, o ex-presidente não orientou que a carta que ele escreveu fosse publicada, o ex-presidente não combinou, não ajustou e não planejou a publicação. Agora cabe um convencimento disso ao ministro Alexandre de Moraes. E a Procuradoria-Geral da República vai ter um papel nesse convencimento. A defesa diz que não houve. A defesa blinda o ex-presidente com receio de ele retornar para Papudinha, porque é um cenário muito pior do que o que ele tem hoje na avaliação da defesa. A defesa acha que ele tem que continuar em prisão domiciliar. Conseguiu essas duas vitórias. Conseguiu em março e conseguiu mais recentemente agora com essa prorrogação da domiciliar por tempo indeterminado. E quer manter ele nessa situação. Agora é a Procuradoria-Geral da República quem vai dar o pitaco dela, quem vai se manifestar e dizer de que maneira ela enxerga esse caso. Inclusive se houve um descumprimento somente do Flávio Bolsonaro ou se houve um descumprimento por parte do ex-presidente da República. Há alguns pontos que pesam contra e que poderiam prejudicar o ex-presidente, que é essa carta aos brasileiros. Ele está, de fato, ali escrevendo uma carta que chegaria na população. Uma carta aos brasileiros é uma carta que tem que chegar no eleitorado. Ele fala sobre isso no texto dele, que foi escrito à mão e entregue ao Flávio Bolsonaro. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República apresentar esse parecer. E aí, com esse parecer, com a manifestação da defesa, o ministro vai tomar a decisão dele com relação ao Jair Messias Bolsonaro. Porque com relação ao Flávio, ele já tomou. Ele já suspende
essas visitas dele por 90 dias, e isso, inclusive, a gente já contou aqui, embaralha todo o processo político de articulação do Partido Liberal em meio a essa treta toda da Michelle Bolsonaro com Flávio Bolsonaro e a tentativa dele de conseguir alcançar nas intenções de voto o presidente da República. E por falar em intenções de voto, ainda hoje tem pesquisa eleitoral, hein? O Theo Cury volta daqui a pouco para conversar com a gente. Valeu, Theo. Valeu.